Você alguma vez já se sentiu melancólico? É claro, foi uma pergunta retórica, mas se você vem sentindo isso com frequência, é melhor você entender o que está acontecendo. Se sentir melancólico pode te abrir novas portas para o desenvolvimento interpessoal, mas se você não tomar cuidado, ele pode te consumir e virar algo pior. Nesse vídeo, vamos conversar sobre os benefícios e os malefícios da melancolia. Antes de tudo, precisamos entender o que é a melancolia de fato. Segundo este site que está aparecendo na tela para vocês, a melancolia significa o estado de tristeza profunda e apatia sentido continuamente por alguém. Sabe aquele momento de você se encontrar sozinho e completamente apático? É como se você adquirisse consciência de que tudo que você vive está indo de mal a pior, mesmo com você se esforçando o dobro do que dos outros dias. Você finalmente entende que a vida é uma pura ilusão de bens materiais e estímulos que são alimentados pela indústria para te manter preso a ela. Essa sensação se encaixa perfeitamente no estado de melancolia. Mas a melancolia tem diversos significados e estudos diferentes. Por muitas vezes confundida com depressão e outros problemas psicológicos, mas o grande diferencial dela é de fato as suas diversas facetas. Ainda nesse site, temos o seguinte ponto na história. O médico grego Hipócrates, no século V a.C., definiu a melancolia como a bilis negra, um dos 4 humores corporais que na sua teoria se constituem por sangue, fleugma, bilis amarela e bilis negra. Para Hipócrates, o planeta Saturno exercia influência no humor do indivíduo e levava o baço a expelir bilis negra em excesso, causando a melancolia. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque tá foda hoje. Na psiquiatria, a melancolia é uma síndrome mental que se caracteriza pela sensação de impotência, inutilidade, pensamentos negativos, dificuldade de concentração, falta de apetite, ansiedade, insônia e ideias constantes de morte. Melancolia é um dos sintomas da psicose maníaco-depressiva. Já no romantismo, sim, isso mesmo, a melancolia também tem seu lado romântico. A melancolia era um estado emocional apreciado, pois ele representava uma experiência que enriquecia a alma. Isso é tudo que a gente encontra neste site. Já no âmbito da caracterologia, o tipo melancólico é um dos 4 tipos de personalidade, marcado por um temperamento pouco espontâneo com muitas emoções negativas. Como vocês puderam notar, a melancolia tem suas diversas faces e interpretações diferentes. Mas, como estamos falando do mesmo sentimento, essas faces ainda têm os seus pontos em comum. A experiência por trás de tudo isso. Seja o sentimento de luto sem perdas do Freud, pensamentos que enriquecem a alma como no romantismo, ou até mesmo como Saturno pode influenciar nisso tudo, como dizia Hipócrates. A experiência causada pela melancolia pode ser diferente para cada pessoa, seja ela caracterizada por um estado puro de apatia, onde nada te move e nem te para. Também pode ser apenas um sentimento triste que faz você refletir sobre a vida em si. Nós podemos trabalhar com um exercício de imaginação de alguém que está tendo esse mind blow, né? Essa explosão de mente causada pela melancolia. Lembrando que não vamos expressar aqui a psicose maníaco-depressiva que o Freud cita, ou algo envolvendo bilis negra. Vamos trabalhar um pouco no âmbito da melancolia romântica, porque ela é um pouco mais estruturada em questão de referências. Imagine que você é apenas um trabalhador de classe média normal no Brasil. Você tem que comprar comida, pagar água, luz, às vezes gás, IPTU, IPVA, etc. Você vive normalmente com essas questões, pois é assim que vivemos e já estamos acostumados com isso. Afinal, sempre foi assim. Mas, de repente, no fim do expediente, você está cansado e observa um lindo pôr do sol no horizonte. Você não sabe explicar, mas aquela cena te conforta. Você se senta em um banco da praça, e então aprecia a sua própria companhia. E pensa: pô, cara, mais um dia concluído. Mas e depois? Pelo que eu tô lutando afinal? Porque eu trabalho,
Eu realmente me esforço? Ou eu faço parte de uma evolução preguiçosa de seres que choram por não guardar uma informação na mente? Eu estou vivendo? Ou sobrevivendo? Você se sente preso, pesado, inútil. Você não consegue imaginar uma ação sua que fosse beneficente para algo no mundo. Você passa a reconhecer a sua falta de reverência para coisas que realmente importam. Você passa a perceber que você cresceu se importando com coisas que pouco importam e que na verdade você e seu trabalho são apenas um parafuso nas engrenagens de uma enorme máquina. Eles querem você lá, mas a máquina não vai parar de funcionar se você sair. Depois você volta ao normal e vai para casa jogar videogame. A melancolia, assim como qualquer sentimento depressivo, não é, Freud? É negativo de certa forma, mas pessoas que têm pensamentos e sentimentos melancólicos com frequência podem acabar por confundir o mesmo com depressão. Não é na maioria dos casos, mas nem todo mundo tem condições de pagar um psicólogo de qualidade. Você acaba recebendo seu diagnóstico de depressão e acaba sendo medicado com algo que o seu corpo não precisa. Ou você mesmo pode achar que está com depressão e acabar se automedicando, o que é super perigoso e não é nem um pouco recomendado. Mas aqui eu lhes entrego o que o Google conseguiria fazer por vocês. Formas de como diferenciar a melancolia da depressão. Olha o homem de novo. Para Freud, a depressão está vinculada a um tipo de afeto, sintoma ou estado que envolve tristeza, desgosto, inibição e angústia. Já a melancolia está associado a um inconsciente de impossibilidade de elaboração do luto, uma neurose narcísica. Basicamente, a melancolia pode te entristecer de forma natural e inconsciente, mas não afetando sua produtividade. Infelizmente, esse é o caso da depressão. A depressão, por sua vez, já é mais destrutiva com a sua vítima, afetando o seu desempenho em atividades e na sua própria produtividade, fora que também afeta suas relações com a saúde, trabalho, relacionamentos, família, etc. A melancolia, por sua vez, pode ser considerada um estado de espírito, muito utilizado para inspirar artistas e muitos músicos ao redor do mundo. E muitas pessoas, assim como eu, consomem esse tipo de arte, esse estado de espírito que se espalha pela sociedade e que eu acredito estar muito presente na nossa geração. Você não precisa se esforçar demais na hora de pesquisar sobre obras que contêm traços de melancolia. E durante os tempos de pandemia, onde tivemos de ficar em casa preso com os nossos próprios pensamentos, foi onde muitos artistas descobriram ou se conectaram com a melancolia de uma forma bem diferente. Muitas obras, como as de Edward Hopper e a dessa pessoa em que eu me recuso a pronunciar o nome, diversas obras deles foram usadas para falar sobre a solidão e a ansiedade causada pelo isolamento. Mas eles não foram os únicos e nunca serão os únicos a usar a melancolia como uma forma de arte. Vejamos aqui alguns artistas famosos pela melancolia. Egon Schiele. Egon não era só o artista favorito de Freud, mas também era muito bom em suas obras que representavam a pura solidão. Como você pode ver nas imagens, ele possui um estilo bem característico, distorcido, quase dando uma sensação de instabilidade, loucura, apatia, mas também de inocência. Bruce Nauman. Bruce gostava de retratar não só a solidão e a tristeza, mas também o medo e o desejo por controle total das coisas. Ele é um artista bem renomado quando o assunto é solidão e ansiedade nos tempos atuais. Ele gosta de utilizar sombras neon para representar as suas obras, e ele faz isso muito bem. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, como um carinho pessoal dessa lista que ele é o mais relevante para mim, a melancolia não está presente apenas em pinturas ou imagens do Pinterest. Ela também pode ser encontrada nas músicas. E eu não falo apenas das letras, mas sim toda a sua construção. E quando se trata de melancolia musical, Matt Elliott não pode ficar de fora. O gênio recluso que não se importa com a mídia não só é apenas um monstro na arte do folk, mas como na arte do folk dark, com uma pegada experimental em boa parte das suas músicas. Inclusive, eu amo as músicas dele. Tem um link na descrição do vídeo com um blog que dá mais informações sobre os nomes citados, mas principalmente focando no Matt Elliott, porque sim, ele, de certa forma, é um dos pouquíssimos artistas que consegue de fato me emocionar.
com suas músicas, letras, tom de voz, seu tom musical em si é algo que mexe bastante comigo. Eu recomendo vocês darem uma olhada, justamente porque ele recentemente lançou uma discografia nova, ou seja, vocês não vão mais precisar procurar álbuns antigos dele. Meus amigos, como tudo que é bom acaba, esse vídeo está chegando ao fim. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo bem diferente do de costume, mas logo logo vocês vão se acostumar, pois eu pretendo lançar mais vídeos desse estilo. E caso você tenha alguma sugestão, por favor, fique à vontade para usar o campo de comentários para dar a sua sugestão, falar o que você achou e um beijão para todos. Até a próxima. Tchau.